Paz Senhor, querido irmão, querida irmã, Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. E nós estamos chegando hoje à 10ª aula desse trimestre, segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando nesse trimestre a lição Dons Espirituais e Ministeriais. Chegamos hoje à 10ª lição, que data do dia 6 de junho de 2021, e a 10ª lição traz por título o Ministério de Mestre ou Doutor. Lembrando ainda que nesse trimestre já estudamos sobre os dons ministeriais que são distribuídos pelo Espírito Santo, e também estamos estudando agora sobre os 5 ministérios. Já estudamos sobre os 4 primeiros ministérios, sendo eles o de apóstolo, o de profeta, o de evangelista, o de pastor, e hoje chegando ao 5º, o de mestre ou doutor, e concluindo então assim essa parte dos 5 ministérios. O nosso textual está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, a nossa verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo, né? Então a gente nota e observa que esse chamado a esse tão importante e rico ministério, ele se dá para também o aperfeiçoamento da igreja de Jesus, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação, né, da igreja local. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos capítulo 13, verso 1, e Romanos capítulo 12, versos 6 e 7, Tiago capítulo 3 e versículo 1. Faça a leitura, leia todos os textos que aqui são mencionados. O objetivo geral dessa lição é retratar a missão do ministério de mestre. E para concluirmos então a nossa introdução, o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Por exemplo, culturas, teologias, filosofias e por aí vai. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então está aí a nossa introdução à 10ª lição desse segundo trimestre. E se você está chegando agora ao nosso canal, você é muito bem-vindo. Por certo, esse será um canal de bênção para você. Se você está sempre conosco aqui nas lições das escolas bíblicas, é muito bom estar com você. Pegue seu papel, sua caneta, seu marca-texto para anotar todos os textos que disponibilizamos durante a lição. E se tudo isso já está sendo bênção até aqui na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você pode me ajudar? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! Vamos adentrar agora nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e bem objetiva. O tópico 1, Jesus, o mestre por excelência. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles, o mestre da Galileia. Doutor incomparável, abre aspas, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Eu sempre digo que entre um e outro ensinamento de Jesus, os milagres aconteciam, pois a Bíblia diz que os milagres seguiriam aqueles que creem. Então, entre um e outro ensinamento, Jesus operava milagres e maravilhas, né? E eu quero destacar aqui nesse ponto inicial, onde a lição diz que o amor, né, que
o amor que Jesus tinha pelas pessoas, né? Ele era inflamado pelo amor pelas pessoas. E eu quero destacar esse ponto dizendo que quem é vocacionado por Deus, ele tem como princípio do seu ministério o amor pelas almas, porque o intuito não é afastar, o intuito não é machucar, o intuito é trazer para perto, cuidar a alma, a ovelha, o membro do corpo de Cristo. Então, indispensável no ministério de qualquer pessoa é o amor que ele tenha pelas pessoas. Glória a Deus. Avançamos ao subtópico 2, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo, né? Então Nicodemos, que era um mestre da lei, era o principal da sinagoga, né? Ele vai até Jesus numa casinha, numa casa onde Jesus estava para visitá-lo, e a tônica da conversa daquele dia foi o novo nascimento, onde Jesus, né? O Jesus vai explicitar a Nicodemos, um conhecedor da lei, das escrituras do Antigo Testamento, que para entrar no céu era-lhe necessário nascer de novo. Eu quero fazer uma ponderação nesse ponto da revista, para te dizer, abre aspas, que o céu, querido irmão, no céu não vai ter assembleiano, no céu não vai ter metodista, não vai ter batista, não vai ter presbiteriano, não vai ter ninguém da Deus e Amor, no céu não vai ter católico, no céu vai ter homens e mulheres que nasceram de novo. Oh glória, o céu é composto por homens e mulheres que nasceram de novo, e sem nascer de novo, impossível é entrar no céu. Glória a Deus. Para concluirmos, no finalzinho diz assim: Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento, né? Então isso nos mostra, né, quão grande era em sabedoria o nosso mestre Jesus, o mestre da Galileia, né? Quão grande ele era e poderoso em obras, né? O nosso Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Concluímos assim, avançamos ao subtópico 3, o mestre da humanidade. Da metade para o final do tópico, Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, o Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida, né? Eu sempre digo que um mestre, ele além de ensinar, ele dá o exemplo, né? Porque mais alto que as nossas palavras são o exemplo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu sempre digo que antes de eu e você pregarmos aos ouvidos, a gente prega aos olhos. Como assim, irmão? Eu explico. Antes de a gente pregar aos ouvidos de uma pessoa, ela já vê o nosso testemunho com os seus olhos diariamente. E as nossas atitudes sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. Então não adianta a gente querer pregar aquilo que não vive, não adianta querer ensinar aquilo que não faz. Então o importante é, assim como Jesus fez, dar o exemplo, porque Jesus vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui é Jesus não só falando, mas exemplificando o que ele veio fazer. Glória a Deus. Com isso concluímos o tópico 1, avançando assim ao tópico 2, e olha quanto ensinamento, olha quantas lições a gente consegue tirar até esse ponto da revista para o nosso crescimento ministerial. Tópico 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. O tópico 2 também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, isto é, antes de subir ao céu, antes de ser assunto ao céu,
aonde Jesus vai subir ao céu, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E eu quero destacar aqui nesse ponto da lição essas duas palavras: ensinamento e guardar todas as coisas. O papel da igreja é ensinar a todo mundo. Ensinar o quê? A palavra de Deus, o caminho da salvação. E o que mais, irmão? A ensinar também as pessoas a guardarem. O que é isso na prática? A praticarem, a viverem aquilo que lhes foi ensinado. Porque de nada tenho eu gozo numa vida espiritual com Deus se eu só ouvir, mas o meu gozo espiritual vem de ouvir, aleluia, e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Então, muito importante é a gente aprender e colocar em prática aquilo que se aprendeu. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que julgo ser importante para esse ponto da lição. Eu quero que tu anote esse texto, que tu leia com calma na sua casa o texto, contexto, para você entender tudo quanto queremos aqui transmitir. O texto está em Mateus 7:24, que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Oh glória! E como é que eu faço para ter a minha casa edificada sobre a rocha? Eu preciso ouvir as palavras de Jesus e praticá-las. Glória a Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente. Outras traduções vão dizer ao homem louco. Outra ainda vai dizer ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Então a gente observa que é Jesus nos ensinando no grande sermão da montanha que o homem prudente, o homem sábio, ele ouve os ensinamentos de Jesus e após ouvir ele coloca em prática aquilo que ele ouviu. Você pode glorificar a Deus por esse ensinamento? Olha quão rico é o ensinamento dessa lição. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Importante destacar aqui que um pregador, um ensinador, um pastor, ele precisa sempre ter um bom ensino pautado na Bíblia, pautado nas Escrituras, mas ele jamais pode dispensar a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque a unção não faz a diferença. A unção faz toda a diferença. Glória a Deus. E para concluirmos, lá no final diz assim: isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. O que é isso, então? É a necessidade que eu tenho. Necessidade do quê? De aprender, de estudar, de entrar num bom curso, se tiver oportunidade, fazer uma boa faculdade, estudar, se dedicar. E o que mais? Orar, jejuar, consagrar, para eu ter conteúdo para passar, e o conteúdo que eu passo ser regado pela unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Avançamos então ao subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Da metade para o final diz assim: a doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, o que é a doutrina dos apóstolos?
A doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinamento que eles ministravam acerca de Jesus, né? E isso trazia de forma constante e eficaz o crescimento da igreja. Eu quero deixar um texto, que na verdade eu quero deixar dois textos para você. O primeiro está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é Pedro, o grande apóstolo Pedro, nos ensinando, nos orientando que devemos crescer diariamente na graça e no conhecimento das Escrituras. E o segundo texto está em a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura-te, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Oh, glória! Então aquele obreiro que cresce na graça, que cresce no conhecimento, ele tem estrutura sólida para manejar bem a palavra de Deus e assim ensinar o povo de Deus. Olha como rico é esse ensinamento, e se tudo isso está sendo bênção na tua vida, eu te peço, por gentileza, me ajude aqui no meu canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Subtópico 3: ensino persistente. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero destacar aqui que Paulo, ele ensinava tanto na sinagoga, quanto nas casas, quanto no templo, como em qualquer lugar onde ele estava. O que é isso, irmão? A importância de a gente pregar a palavra a todo momento, a todo instante, que a gente possa pregar a boa palavra do evangelho. Eu quero chamar a tua atenção também nesse ponto da lição para a importância do culto doméstico, uma prática que tem perdido a coesão no nosso tempo, onde não é muito praticado em nossos dias mais o culto doméstico em muitos lugares. Mas eu quero te chamar a tua atenção para a importância do culto doméstico, a importância de tu unir a tua família, de você ler a palavra, ministrar uma oração junto, em conjunto com a família, cantar um louvor a Deus e ministrar a palavra, né? Eu sempre digo que família que ora junto, família que adora junto, família que cultua junto é uma família que permanece unida na presença de Deus. E eu quero deixar um texto onde Paulo escreve ao seu filho Timóteo, a segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 2, que diz: pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, né? Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade de doutrina. Então olha o conselho de Paulo, aquele Paulo que ensinava na sinagoga, que ensinava nas ruas, que ensinava no templo, que ensinava nas casas, que ensinava à beira de um rio, dentro de um navio, viajando, é o mesmo Paulo que está dizendo ao seu filho Timóteo: Timóteo, pregues a palavra e instes a tempo e a fora de tempo. Oh, glória a Deus, quão profundo e rico é este ensinamento. Glória a Deus. Concluímos assim o tópico 2. Avançamos agora ao último tópico da lição, o tópico de número 3, que tem por título a importância do dom ministerial de mestre, né? Já falamos aqui sobre Jesus, o mestre por excelência. Falamos aqui também sobre o ensino das Escrituras, né, na igreja do primeiro século. Agora falaremos então sobre a importância do ministério de mestre. O tópico 3 tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro deles uma necessidade urgente na igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, né? Então, olha
quão nocivo pode ser um obreiro despreparado, um obreiro que não seja vocacionado por Deus para o ensino da palavra. O ensino da palavra é a base da igreja, né? Uma igreja não subsiste sem o ensino da palavra de Deus. E às vezes a gente nota que em certos lugares existem pessoas despreparadas ensinando o povo de Deus, pessoas que não têm chamado, pessoas que não têm vocação, pessoas que não são amantes da leitura, que não leem a palavra de Deus, que não manejam bem a palavra, que não gostam de ler bons livros, e essas pessoas nocivas muitas das vezes são colocadas à frente de um rebanho, de um grupo de pessoas para ensiná-las, né? Então a gente precisa ter a sensibilidade que uma pessoa, para ensinar, ela primeiro tem que ter uma vida de oração, segundo, ela tem que ser amante da palavra de Deus, terceiro, ela tem que amar ler bons livros, e quarto, ela tem que ser também vocacionada por Deus para desempenhar esse tão importante ministério, que é o ministério do ensino da palavra de Deus. Subtópico 2 do tópico 3 diz assim, o subtítulo: a responsabilidade de um discipulado contínuo, né? Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É o que a gente estava falando no tópico anterior, né? A necessidade de um bom ensino, porque através do bom ensino as pessoas serão levadas à maturidade espiritual. E o discipulado, como diz aqui, ele é contínuo, né? Ele não acaba quando a pessoa se batiza, muito pelo contrário. O discipulado, enquanto a gente estiver vivo, a gente estará aprendendo, né? Já foi lida a segunda carta de Pedro 3,18, onde diz: crescei na graça e no conhecimento, ou seja, é um mandamento contínuo, é diário, é de dia em dia que a gente cresce na graça, cresce no conhecimento e cresce diante dos homens e diante de Deus. E crescemos até quando, irmão? Até o dia que chegarmos, né? A estatura de um varão perfeito, né? E eu quero deixar um texto para concluirmos então o subtópico 2, que está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Anote todas as referências, confira todas elas, leia o texto, leia o contexto, para você poder aprender tudo quanto a gente quer transmitir aqui. E Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oh glória! Então, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente deve viver para aprender sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a palavra de Deus, até que o dia que a gente chegue à estatura completa do Filho de Deus, né? A estatura completa de Cristo. Com isso, então, avançamos ao último subtópico da lição, o subtópico 3, que traz por subtítulo: requisitos necessários ao mestre. E aqui a lição tem quatro requisitos que ela vai nos passar. Eu quero ler resumidamente cada um deles. Apresentamos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro requisito: a pessoa precisa ser um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério. Ou seja, né, essa pessoa tem que ter certeza da sua fé, da sua salvação, da sua chamada, da sua vocação, né? Então, o primeiro requisito, ela tem que ter certeza, né, da sua experiência salvífica. O segundo requisito, uma pessoa precisa ter o hábito de ler, né? Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas, né? Então, se as pessoas leem pouco,
aquela igreja que é formada por aquele grupo de pessoas, pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos, né? O hábito da leitura era levado a sério no ministério dos apóstolos, né? Os próprios apóstolos, né? A gente vai notar que eram homens dedicados a Deus, dedicados à oração, ao ensino, à pregação, à comunhão com Deus, né? E é impossível a gente ser um bom ensinador se a gente não tiver o hábito da leitura, ler a palavra de Deus, ler bons comentários bíblicos, ter bons livros à disposição. Então todo o material que a gente consegue ter e agregar à nossa biblioteca, ele vai formando o ensinador, né? E o ensinador vai ter mais subsídios teológicos para poder ensinar, sempre lembrando que o livro mais importante que uma pessoa possa ter é a Bíblia Sagrada. O terceiro requisito: preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso, né? Por isso, o mestre deve compreender o mundo bíblico, suas questões culturais, linguísticas e exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição à palavra de Deus. Ou seja, a importância de ter bons livros, boas obras teológicas, onde a gente pode sustentar aquilo que cremos, aquilo que entendemos, poder fazer boas pesquisas. Então, o hábito da leitura e o preparo intelectual é indispensável para alguém que tenha o chamado e o ministério de mestre. E o quarto e último requisito: um coração em chamas, né? Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Eu quero mais uma vez ressaltar aqui, abrir um parênteses para te dizer que nem o homem mais sábio da terra dispensou a instrumentalidade de Deus. E quem foi o homem mais sábio que passou por essa terra? Além de Jesus, Salomão. E Salomão, ele jamais dispensou, né, a sabedoria que Deus lhe deu, a ação de Deus sobre a sua vida, né? Foi um homem extremamente sábio. Mas sábio por quê? Porque tinha Deus em sua vida, porque não abriu mão da sua parte espiritual. Então a gente pode ler bons livros, ler boas obras teológicas, ler a palavra de Deus, mas a gente precisa ir na força e na unção do Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar a lição 10, a lição de hoje, citando a famosa frase de John Wesley, onde ele diz: ponha fogo em seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Então que eu e você possamos botar fogo em nosso sermão, e esse fogo vem através da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. Olha quão rico ensino, quão ricos ensinamentos essa 10ª lição nos trouxe, quão profundo ensino a gente teve nesse dia para a nossa vida. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal, por gentileza. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho um link que vai te levar direto para o meu grupo do Telegram, onde eu criei o grupo da EBD. E nesse grupo, você entrando para o grupo do Telegram, eu disponibilizo semanalmente todo um PDF com a aula, tanto dos adultos quanto dos jovens que ministramos aqui no canal, um PDF com todos os textos que eu uso, com todos os subsídios bíblicos e todas as ponderações que eu faço. Logo depois que essa aula é postada aqui no YouTube, eu já disponibilizo esse material lá no grupo da EBD, onde você pode entrar no grupo da EBD do Telegram e ter acesso ao material gratuitamente. Eu também tenho um grupo no Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, que se chama Apocalipse Descomplicado, onde eu lá
lá disponibilizo material teológico acerca do livro de Apocalipse, acerca de todas as coisas que estão ali neste livro milenar que tantas pessoas têm curiosidade em aprender, em saber. E Apocalipse, eu criei um grupo destinado a esse assunto. Também aqui embaixo no vídeo, também na descrição desse vídeo, tem um link que te leva direto para o meu Instagram, e você me seguindo no meu Instagram, entrando para os meus grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material teológico e bíblico que eu disponibilizo gratuitamente nas minhas redes sociais. Querido irmão, querida irmã, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.